Você percebeu aqui, né? O cara reconhece um pecado, está disposto a se arrepender, e aí o diabo vem e começa a dizer: olha, se você fizer isso, eu vou te mostrar o que vai acontecer contigo. Na família, na escola, no trabalho, entendeu? E aí ele começa a agigantar diante de nós as consequências do que você vai fazer. Imagine, só um exemplo: o homem traiu a esposa, se arrependeu profundamente e agora vive um dilema: eu conto ou não conto para minha esposa o que eu fiz? O diabo vem: se tu contar, eu vou te dizer o que vai acontecer. É lógico que o diabo não aparece dessa forma, irmãos. E aqui que está o negócio, né? É só um pensamento meu. Se eu contar e ela não me perdoar, ela vai me largar. Se ela me largar, vamos ter que dividir os bens. A igreja toda vai saber. E aí, irmãos, aí começa, sabe? O que o cara faz? O cara recua, fica na dele. Porque às vezes é verdade mesmo. O cara conta, a esposa não perdoa e ele se ferra todinho. É lógico, errou, né? Errou. Mas perde o casamento. Às vezes perde a igreja porque fica com vergonha, entende? São malignas, irmãos. A gente tem que ter cuidado com isso. Há um texto que eu gosto mais ainda do que esse de Pedro, irmãos. Eu estou na base da dedução, a Bíblia não diz especificamente. Nem Pedro fica fácil. O diabo pediu: me dê permissão que eu vou peneirá-lo. Faz, mas com restrições. Entendeu? Vai até, é como Deus disse para o diabo: mexe, mas até certo ponto. Daí você não pode fazer mais nada. E o diabo foi com todas as forças. O diabo, irmãos, não foi demônio. O diabo foi em cima de Pedro, foi com gosto mesmo, sabe? A ponto de Pedro negar a Cristo. Negou, irmãos. Negou, se arrependeu, chorou amargamente. Você percebe que Cristo teve que ir lá e restaurar Pedro, porque se não fosse isso, Pedro não se levantaria daquela situação. Entende? Pedro negou Cristo 3 vezes. 3 vezes ele foi obrigado a dizer que amava o Senhor. Né? Lembra lá, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Por que 3 vezes, irmãos? Porque foi 3 vezes que Pedro negou Cristo. Agora vamos para um texto mais emblemático. Olha só. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, é João falando, João Batista, não é o apóstolo, tá bom? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim, eu já existi antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, grave isso aqui, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Deus disse para ele: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Palavra de João Batista, irmãos. Convicto. João Batista, querido, é aquele que foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento como o precursor do Messias, né? Homem ousado, homem muito usado por Deus, né? É um camarada que não temia os poderosos da terra. Você viu lá, ele denunciou lá o rei Herodes lá, por causa disso ele foi preso. E é exatamente por causa dessa prisão, irmãos. Novamente, é Pedro, o cara corajoso, disposto, está disposto a morrer, é sincero, mas aqui novamente, João Batista, né? Teve uma revelação do Senhor, viu o Espírito descer, sabia, deu testemunho de Jesus, mas, de novo, sempre esse mas. Mateus 11, versículo 2 e 3. Olha o que o texto diz. Quando João ouviu no cárcere, agora ele está preso, falar das obras de Cristo, mandou, por meio dos seus discípulos, perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Consegue perceber, irmãos? A ousadia em testemunhar de Jesus, saber, Deus falou, Deus revelou a ele, agora ele está preso, irmãos. E lá na cadeia, ele pega o discípulo e vão lá, pergunte se ele é realmente aquele que eu disse que ele era. Eu não sei se é correto, querido, afirmar,
Mas eu não consigo ler essas palavras, irmãos, e não imaginar que João Batista foi alvo de um ataque terrível do diabo na cadeia, a ponto dele questionar tudo aquilo que ele mesmo falou, entende? Espírito de temor, irmãos. E se ele não é quem eu pensei que ele fosse? A prisão e a ação maligna da vida daquele homem levou ele a esse medo. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso. Querido. Eu já vi muito, viu? Eu já vi muita gente. Eu lembro de um jovem lá da igreja de Pastor Jair, pregando lá na igreja, na nossa, fazia um evento evangelístico lá em julho, né? Pregando muito ousadamente, confrontando aqueles que não criam em Cristo, né? Hoje desviado, longe dos caminhos do Senhor. Já vi muito isso na minha caminhada, irmãos. Já presenciei muita gente que um dia era um ardoroso, né, servo de Deus, mas que foi laçado pelo diabo em alguma cilada, irmãos, aí não cabe mencionar que cilada, e agora está lá, longe do Senhor, coração frio, não consegue crer da mesma forma, se afastando dos caminhos do Senhor. Essa é uma tragédia que a gente presencia ao longo da caminhada, irmão. O diabo gera medo, o diabo gera, querido, dúvidas no nosso coração, né? Vocês já viram? Agora, a quarta cilada, e eu estou ficando preocupado por causa do horário, está ficando... Parece que está passando mais rápido do que o normal. A quarta cilada, querido, ensinamentos falsos. Irmãos, eu sei que você já viu esse texto 1 milhão de vezes, mas ouça mais uma vez. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Isso é o versículo 1. Olha o versículo 12. Isso acontece pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O que Paulo está aqui, irmãos, afirmando categoricamente nesse texto é que o falso ensino, ele é uma obra maligna, é uma ação maligna, entendeu? Ele diz que isso é fruto de espíritos enganadores e ensino de demônios. Agora, irmãos, notem bem, querido, a origem do falso ensino é exatamente o reino das trevas, é o diabo. Mas os mensageiros desse falso ensino, querido, por meio de quem o ensino chega a gente, Paulo diz que são homens de mente cauterizada. Quando, queridos, olha, eu se pudesse exagerar isso, eu não sei como que eu exagero, irmãos. Cuidado com quem você ouve, irmão. Porque às vezes você está ouvindo o diabo falar, achando que é Deus. Sério o que eu estou dizendo para vocês, irmão. Nos últimos dias, alguns apostatarão, abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Essas pessoas estão ouvindo o diabo, só que no diabo não vem lá um capitão com o rabo aqui, com o chifre, entendeu? Com a capa. Não vem, não. Vem lá um pastor muito bem polido nas palavras, muito eloquente, falando com fala mansa muitas vezes, ou gritando, tem gente que gosta de grito, né? Ou gritando, né? E dizendo a você exatamente aquilo que você quer ouvir. Quando o Senhor Jesus repreendeu o diabo, disse que o diabo só cogita as coisas dos homens, não das de Deus. É a mesma coisa que esses falsos mestres fazem hoje. Eles não cogitam das coisas de Deus, eles dizem a você exatamente aquilo que você quer ouvir. Eu já falei tanto sobre isso que eu acho que eu não vou me alongar essa questão. Eu preciso entrar em umas áreas aqui mais delicadas. Mas eu queria que vocês, irmãos, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Toda a Bíblia, irmãos, por toda a Bíblia, seja no Velho Testamento ou no Novo,
Leia as cartas de Paulo, querido, leia as cartas de João, a de Pedro, todas elas. Nós estamos terminando a carta de Pedro aqui. E qual é o problema de Pedro? Falsos mestres. Pregando uma mensagem distorcida. Anunciando um evangelho diferente. Irmãos, gente, eu não sei o que eu faço, é sério, porque eu já falei tanto disso. Pode pegar as minhas ministrações que eu já abordei isso de tantas maneiras, irmãos, que fica difícil até. Às vezes eu mesmo abuso de tanto repetir a mesma coisa. Alertando vocês, cuidado com quem você ouve. Cuidado, cuidado. Se você não tem um bom filtro bíblico, você vai engolir gato por lebre, é que diz, né? Irmãos. Você vai ser levado ao engano, você vai dar ouvidos a espíritos enganadores, irmãos. Não é brincadeira, irmãos, não é exagero, irmãos, é uma realidade bíblica. O Espírito afirma expressamente: nos últimos dias, muitos apostatarão da fé porque deram ouvidos ao diabo. Só que o diabo não veio até você, ele mandou um mensageiro muito bonito, muito polido, entendeu? Falando coisas agradáveis, te levando muitas vezes às lágrimas, irmão. Lágrimas. Me permita, irmão, citar isso aqui. Eu sei que não é legal, mas me permita. Eu acredito de todo o coração que há um homem no Brasil, e eu digo isso porque eu vejo nos status de muitos de vocês, postando lá David Leonardo. Meu querido, aquilo não é Bíblia que você ouve. Ou é uma Bíblia distorcida. Não se engane, querido. Não se engane. Não se engane. Não é porque o cara fala de Deus. Não é porque o cara cria um ambiente propício, entendeu? Ela fala. Eu estava ouvindo uma vez o Esteve Hernandes, para Renascer. Qual é o livro de cabeceira? Eu não vou lembrar o nome do livro aqui, mas era um desses papas da alta ajuda secular. O livro de cabeceira dele é isso. É a Bíblia dele, entendeu? Quando você ouve esses caras, as técnicas, a entonação da voz, aquela coisa toda, irmãos, é feita de uma forma que te emociona, entendeu? Os caras se profissionalizaram em mexer com os teus sentimentos, com as tuas emoções. É mais fácil de alcançar dessa forma. As histórias belas, a maneira como conta, o controle da voz, irmãos, o cara levanta a voz, de repente ele silencia, tudo isso muito bem planejado, querido, porque conhece um pouco da natureza humana, sabe como funciona. Há uma preocupação muito maior em se preparar para isso do que pegar uma Bíblia, estudar realmente e fazer aquilo que deve ser feito. Cuidado, querido, com quem você ouve. Eu não tenho vergonha, irmãos. Se você quiser me ouvir como pastor, queridos, Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Reverendo Leandro Lima, da Presbiteriana, Luciano Subirá, tenho alguma discordância, principalmente com relação à questão do Espírito Santo, tenho discordâncias, mas é um homem de Deus, entendeu? Neil Barreto tem alguma dificuldade também por causa da questão, ele é da área de humanas, entendeu? Sociologia, essa coisa toda, então ele leva um pouco, mas também um homem de Deus, um homem de Deus. Tem alguns outros pastores, queridos, que a gente poderia indicar aqui, mas esses são aqueles que estão no topo hoje, tá? Daquilo que eu considero ser um bom pastor. Irmão, quando você vê um pastor dizer assim, Deus está me falando que... Irmão, se você quer um conselho, na hora que você vê isso, querido, desliga a televisão, se é na rede social, desliga esse negócio, porque muito disso, irmãos, ou é apenas ação humana, que eu tenho dificuldade de levar por esse lado, entendeu? Às vezes é ação maligna mesmo. Cuidado com isso, querido. Cuidado. Eu não vou me alongar. Maus pensamentos, irmãos. Outra cilada maligna. Nós não vamos gastar tempo falando sobre isso não, tá bom? Eu, sinceramente, acredito que todos nós já sabemos o que é isso. Só um exemplo. Imagine que você está lendo a Bíblia e, de repente, é sobressaltado por um pensamento blasfemo. Eu falei para alguém, eu não lembro quem foi. Há um texto na Bíblia, e eu ainda não consigo lembrar, foi para a Bianca. Não consigo lembrar qual é o texto. Eu vou passar por ele novamente. Toda vez que eu leio aquele texto,
Irmãos, eu sou assaltado por um pensamento, mas Deus é muito besta. Olha o absurdo, irmãos. E eu me encho de culpa quando eu penso esse negócio, entendeu? Mas eu sei que isso é uma ação maligna. Tipo assim, é uma ação de graça e de bondade de Deus para alguém que não merecia de forma alguma. E tipo assim, eu sei que aquela pessoa que fez aquilo vai enganar novamente, vai mentir lá na frente. E aí, mesmo assim, Deus trata com bondade. Aí na hora que eu leio, irmãos, quando eu tô chegando perto do texto, né? Aí eu já fico assim meio que. Porque eu sei que vai acontecer. É só eu ler o texto e esse pensamento vem ao meu coração. Deus é muito besta. Deus é muito bobo. Né? Ele não sabe o que vai acontecer. Você quer um exemplo do que eu tô falando? Uma vez eu tive um pensamento com relação ao meu filho. Há muito tempo isso. Eu vou confessar umas coisas aqui, meu sem graça, mas eu vou falar algumas coisas aqui a respeito do meu filho. Já uma conversa que eu tive com o pastor Jair. Eu estava andando na rua, irmãos, e eu fui atacado por um pensamento, mas veio muito forte no meu coração. E, tipo assim, eu estava pensando uma coisa e isso veio junto, de que o meu filho seria um homossexual. Irmãos, eu na hora, eu me enchi de culpa, eu comecei a lutar comigo mesmo e tal, e eu fiquei com esse medo. Aí pronto, irmãos, aí isso, de vez em quando esse medo via no meu coração. Quando meu filho começou a namorar, um dia minha esposa me contou um negócio, e ela preocupada, e eu não queria rir porque ela estava preocupada demais. Ela pegou, isso aqui a gente tira depois, né? Tem que tirar, né? O filho estava lá com a namorada lá, né, e armada. Ela viu. Amor, você não sabe o que aconteceu. E aí, sabe aquela coisa assim espalhafatosa? E eu por dentro jubilando, graças a Deus. É homem, o cara é homem. Eu tava contando isso pro pastor Jair. E ele disse, rapaz, deixa de ser besta. Isso é todo pai tem essa preocupação hoje, né? Seja com mulher, seja com homem. No mundo tão doido como tá hoje, né? É bom saber que o filho de você. Aí, meu filho é homem mesmo, irmão, graças a Deus. Mas eu fui assaltado, querido. Esse pensamento me perturbou durante um bom tempo. E eu me enchia de angústia, né? Porque achava que tinha sido meu pensamento, né? Eu não sei, querido. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Tem que ter cuidado. Como eu posso saber, irmãos, se um pensamento é meu ou ele é do diabo? É possível? Eu creio que sim. Se aquele pensamento que eu tive, irmãos, é um pensamento que eu detesto ele e que eu não gostaria de ter ele de forma alguma, provavelmente ele nasceu. É um dardo inflamado do maligno. Sabia? Você tem como seu, mas não é seu. É o diabo que lançou ele sobre você. Olha, às vezes, irmãos, eu fico pensando assim na cilada do diabo. Eu fico pensando no casamento. Eu fico pensando às vezes na questão da igreja, diabo arma cilada. Eu fico pensando em tantas. Pense isso, pense numa vida financeira. Eu, novamente, vou citar o Romildo porque ele falou isso aqui ontem. Né? Apareceu uma proposta que parece ser a solução para a vida, para todos os problemas financeiros que ele tem. Se ele não parar um minuto, irmãos, como homem de Deus, para ir lá e pensar e ver tudo que está acontecendo e pedir uma direção de Deus, e simplesmente porque é muito vantajoso, ele simplesmente diz: isso aqui é de Deus. E ele pode muito bem, irmãos, quebrar a cara e se comprometer financeiramente de uma forma que fique difícil e inviável depois se levantar. Precisa ter cuidado com isso. Precisa ter cuidado porque isso pode ameaçar um casamento, isso pode ameaçar a vida de uma igreja, entendeu? Imagine um pastor, um obreiro, que é só o que tem Imperatriz. O camarada está lá, a igreja está crescendo, ele está vendo o sucesso da igreja, o pastor está desfrutando do sucesso, né? Essas pessoas não pensam nisso quando o pastor está lá ralando. Quantas vezes eu não quis desistir? Não é que a gente está tendo sucesso, mas é porque agora está bem melhor do que estava no começo, né? Quantas vezes eu não quis desistir? Né?
Imagine você ficar 8 meses trabalhando ali sem receber um centavo, nada, irmãos, nada. Tudo, se não fosse a minha esposa bancando a casa e às vezes até a igreja, porque no começo foi assim, não teria igreja hoje, entendeu? Então eu tô lá, eu vendo ela agoniada, preocupada com as coisas e eu não tenho nada para oferecer, porque não tem dinheiro, não tem retorno, não tem caixa, entendeu? A vontade que tem, irmãos, não vou mentir não, a vontade que tem é largar tudo de mão. Vou arrumar alguma coisa para fazer. Eu sempre fui um excelente vendedor, né? Passei anos ganhando prêmio como melhor vendedor na minha área. Então eu pensei, eu posso muito bem trabalhar com vendas e ajudar minha esposa, né? Mas graças a Deus o Senhor não me permitiu voltar. Mas, irmãos, essas coisas, ciladas, sabe? Rapaz, daquela de ser besta, olha. Quantas vezes eu não preguei para minha esposa, para Joana, para Emanuela, para Cleude, e só. Era o público que eu tinha, na verdade, entendeu? Quantas e quantas vezes, irmãos? Tem que ir para casa, me preparar e tudo. Chega lá, eu tinha que fazer o louvor. Pegava o violão, cantava, dirigia, orava, depois ia pregar e tudo, irmão. Ia limpar a igreja, entendeu? Tudo só eu. Tudo, tudo. O domingo era um negócio terrível, entende? Depois meu filho me ajudou, depois pude colocar alguém. Mas quantas vezes, irmãos, o diabo não soprou no meu ouvido a ideia, larga isso, coisa boba, entendeu? Olha o tamanho dessas cidades aqui, não tem futuro. Fui tentado muitas vezes, irmãos. Pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes eu saía da igreja no domingo à noite, dizendo, eu não volto mais para cá. Não dá mais. Graças a Deus, eu confessei para os irmãos lá, se o Senhor não me desse a compreensão da sua soberania, eu tinha largado, irmãos. Tinha largado. Vamos para uma parte muito delicada das ciladas do diabo, irmãos. Depressão e desânimo. Depressão e desânimo. Primeiro, uma confissão, querido. Eu tenho consciência de que isso é um tema muito delicado. Tá? Segundo, um pedido. Eu vou tirar um pouco do tempo da mensagem do Romildo. Na verdade, não vou mexer com a mensagem dele, não. Eu vou sair daqui hoje meio-dia só, para pegar comida, para chegar atrasado propositalmente para ele terminar a mensagem dele. Eu não vou comer, eu não vou parar, né? Não vou dar tempo para ele terminar a mensagem, tá? Porque eu vou me alongar um pouquinho nessa questão bem aqui, irmãos. Olha, é um tema delicado, tá bom? E eu quero aqui adiantar, querido, que a gente não deve ser radical demais, afirmando que todo tipo de depressão é de origem maligna. Mas a gente deve olhar para isso, né? Depressão e desânimo, que vai dar no mesmo, é uma coisa só e tudo misturado. Eu não posso negar que na maioria desses casos há uma ação maligna. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, de um livro de David Confield. Ele escreveu sobre essa questão de cura interior, e ele traz um tópico sobre depressão. E eu quero usar aqui um pouco da abordagem dele para mostrar a vocês, irmãos, como que essa questão da cilada do diabo, desse agir oculto de Satanás sem que a gente se dê conta, é delicado, entendeu? É delicado. Eu vou descrevendo, na medida que for escrevendo, eu vou mostrando para vocês. Primeiro, o que é isso? Ele descreve a depressão, querido, como um peso emocional esmagador da pessoa se sentir sem esperança e incapaz de lidar com a vida. E aqui uma confissão, irmãos. Eu não sei o que é isso. Tá? Eu não, graças a Deus, eu não, se eu senti depressão foi num nível muito, muito baixo, porque eu não sei. Eu passei por algo parecido isso aqui. Quando foi para a gente vir para cá, Deus nos levou, mas eu acredito que naquela época era uma ação de Deus. A gente não sabia o que fazer da vida. Mas eu tenho consciência plena, eu já contei isso na célula, lá na Betel, na quarta-feira passada. Eu tenho consciência de que aquilo lá foi uma obra de Deus. Né? Ou se foi o diabo, foi Deus usando o diabo para me trazer para cá. Não sei. Tá? Mas eu não sei exatamente o que é isso, irmãos. Tá? Então eu vou falar, querido, com base naquilo que eu já lidei com as pessoas, que eu já conversei, que eu já li, mas não com base naquilo que eu já vivi, porque eu não consigo descrever isso de uma forma como alguém que já passou. Então vamos lá, olha. Ele diz que quase todas as depressões parecem estar ligadas ao sentimento de incapacidade de lidar com a vida. Você não sabe o que fazer da vida, entendeu? A vida perdeu o rumo, você não consegue ver perspectiva, não consegue ver como
melhorar, não mudar a situação. A questão é essa incapacidade de lidar com a vida. Aí ele diz, seja a depressão com base em fatores físicos, tá? Seja a depressão reativa, que responde a fatores exteriores, como, por exemplo, o desemprego, né? Ou então a depressão voltada para dentro com bases em raízes do passado. E aí, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Cada detalhe. Ou seja, a depressão aguda, né? Que é basicamente uma junção desses fatores que culmina com uma perda, sabe? De alguém importante na sua vida, ou mesmo pela traição, na verdade, na sua vida, tá? Então, ele descreve isso. Agora, veja, só te mostrar aqui algumas causas. Por exemplo, o David Confield, ele está citando aqui um outro cara, é um conselheiro cristão chamado Phil... quando é Phil Collins, eu tô pensando... Phil Collins é um cantor secular, tá bom, gente? Eu esqueci o nome do cara. O sobrenome dele é Collins. Eu li o livro, na verdade, eu tinha esse livro dele. É um livro para aconselhamento cristão, tá bom? Ele diz o seguinte, olha, ele aponta algumas causas. Eu vou citar só algumas. Primeiro, ele chama aqui de causas físico-hormonais. Depressão tem isso, tem. É a depressão que tem uma origem física, né? Por exemplo, falta de sono, uma alimentação imprópria, estão entre esses fatores. Também tem a questão do efeito de entorpecentes, diabetes, algum tipo de desequilíbrio hormonal, tá? Ou até mesmo tumores cerebrais causa esse tipo de depressão, entendeu? É uma depressão que a origem dela é física, é orgânica, tá? O remédio resolve tranquilamente. Tá? Se você, por exemplo, um desequilíbrio de hormônio, se você equilibra isso, a depressão sai, tá bom? A diabetes, né, muito elevada, aí você controla, tá? Aí tem aquilo que ele chama de causas ambientais e externas. Aí ele está falando aqui de experiências negativas da infância, é o que ele fala aqui dos fatores com raízes do passado, né? Tipo assim, experiência negativa da infância, como rejeição ou abuso, ele diz que isso pode levar à depressão na vida adulta. Tais experiências levam também o adulto à depressão, especialmente se o seu sentido de valor e significado é ameaçado ou destruído. Tá? Gente, olha, olha o que eu vou colocar para vocês. Um abuso, uma rejeição na infância pode levar uma pessoa adulta à depressão? É lógico. O que eu queria destacar aqui, na verdade, querido, é que essas coisas, seja a rejeição, seja o abuso, na maioria das vezes, é uma ação maligna, entendeu? Homens ímpios são usados pelo diabo. Ou mulheres, tanto faz, entendeu? São usados pelo diabo. Exatamente para levar a pessoa a esse tipo de situação, entende? Quando eu trato isso somente pela perspectiva humana, eu acho que eu não trato ela da forma correta. Eu particularmente, eu conheço muitas pessoas, irmãos. Eu acho que não há sentimento pior na vida do ser humano do que a rejeição. Para mim, é o pior de todos os sentimentos que alguém pode ter. Irmãos, é devastador. Numa criança, querido, isso pode ser uma coisa. Ela vai crescer sim, e aí é onde eu acho que tanto aquele que faz isso, às vezes tem consciência por ação maligna, como aquele próprio sentimento que é gerado na criança e que muitas vezes o diabo vai alimentar ao longo da vida dela, entendeu? Ou repetindo experiências parecidas, para levar ela a um colapso, na verdade. Eu acredito, querido, que tudo isso há uma ação maligna muito forte em relação a essa questão toda, tá bom? A outra coisa que ele cita aqui, outra causa, eu não vou mergulhar, não tem como, tá bom, gente? Eu só dar uma pincelada para vocês. O estresse ou a tensão, é o estresse intenso e contínuo. Isso tem. Irmãos, o estresse é uma coisa terrível. Se você imaginar, querido, a quantidade de doenças que vêm por meio do estresse, você fica besta. Eu preguei isso na igreja uma vez, entendeu? Eu não quero usar esse tempo para isso, porque senão a lista de doenças causadas, ou que o estresse pode causar, irmãos, a tensão pode causar, é uma coisa absurda. Tá? A outra coisa é a ira, irmãos. Agora eu vou me ater ao que Collins escreve. Ele diz assim, olha, a explicação mais antiga
comum e talvez mais largamente aceita para... Misericórdia. Mais largamente aceita para a depressão é a que envolve o sentimento de ira voltado para dentro. É quando a pessoa se ira consigo mesmo, entendeu? Isso acontece quando a pessoa se sente frustrada, ressentida e cheia de ira, mas não encontra uma forma de expressar e resolver essa raiva. Agora me permita descrever aqui o que Collins descreve, esse processo, tá? Ouça, irmãos. Aqui seria muito interessante, irmãos. Você, à medida que eu vou descrevendo essas coisas, de repente você que passa por isso, ou já passou por isso, atentar, já aconteceu comigo esse negócio, entendeu? Alguma vez eu já passei por isso aqui, ou algo semelhante, porque, irmãos, é assim que a gente vai usufruir da ministração. Escute só. Talvez nos sintamos mais irados quando feridos por uma decepção ou pelos atos de outro. Sua ferida, né? Aí ele diz assim, olha, em segundo lugar, em lugar de admitir essa mágoa, alguém me feriu, fiquei magoado, em lugar de admitir essa mágoa, as pessoas ficam se remoendo. E elas ponderam sobre o acontecido e começam a ficar zangadas. A mágoa leva à ira, né? A ira então cresce e se ela não for admitida, pensamentos no sentido de ferir, seja quem causou a mágoa original ou alguém que esteja próximo, surgirão em nossas mentes. Essa ira não tratada, ela gera um desejo de vingança. A vingança, ele diz, leva às vezes a atos violentos e destrutivos, mas isso pode nos causar dificuldades, né? E a violência não é aceitável, especialmente para um cristão. Ele magoou, ficou irado, desejou vingar, mas não pode porque é crente. Não posso ir lá dar um tapa nele lá, porque eu sou crente, entendeu? Vai pegar mal. Agora veja, como resultado disso, algumas pessoas escondem seus sentimentos. Isso exige energia que desgasta o corpo, de modo que as emoções eventualmente sobem à superfície na forma de sintomas psicossomáticos. Os mais comuns, úlceras, gastrite, né? Isso é muito comum, irmãos. Uma doença de pele, entendeu? Vai manifestar. Outras, consciente ou inconscientemente, se condenam pelas suas atitudes, né? E ficam deprimidas. Alguém feriu, né? Ela ficou ruminando aquele negócio, tirou raiva, desejou vingar, mas não pode. Aí não só não se vinga, como começa a se culpar por causa do que está sentindo. Meu Deus, eu sou crente, eu não posso sentir isso. É pecado sentir essa vontade de dar um tapa nele. E a pessoa fica ali. Irmãos, olha que coisa. Isso leva à depressão, querido. Isso leva essa depressão pode ser uma forma de autopunição emocional, em que algumas vezes leva até mesmo ao suicídio. É fácil entender porque tais pessoas sentem que não prestam, têm sentimento de culpa e são infelizes. Você consegue perceber o processo, irmãos? Alguém te feriu, te magoou, te decepcionou. Você não conseguiu. Porque a solução para isso, lá no iníciozinho, querido, eu aprendi isso na minha vida, entendeu? A duras penas, aprendi. Se você matar o problema lá na sua origem, você está livre disso. E qual é o remédio, pastor? A única coisa que resolve, talvez seja você ter uma pessoa com quem você possa expressar o que está acontecendo e depois perdoar a pessoa ou o que aconteceu. Se você não matar aquilo ali no começo, aquele sentimento, aquela mágoa vai se transformar em ira. Aquela ira vai se transformar num desejo de se vingar. Aí, como crente, talvez você não consiga levar isso adiante, mas você começa a imaginar formas de fazer isso na mente. E aí você fica projetando situações em que você se vinga da pessoa emocionalmente. Não pode fazer porque é crente, né? Mas faz aqui. É como o adultério, irmãos. É como o adultério. O cara tá lá, o casamento não tá bem, entendeu? Se sente atraído por uma mulher.
Mas aí a mulher deu bola, ele não pode porque ele é crente, entendeu? Fica com medo, tem temor de Deus aí no coração. Até aí tá bom demais, irmão, sabe? Tá agindo como de Deus, como homem de Deus. Só que se ele não vigiar, ele vai pensar o seguinte: bom, eu não posso fazer, não posso ir para a cama com ela, mas eu posso fazer aqui. Eu não estou traindo minha esposa porque eu não fiquei com a mulher, entendeu? Só que esquece do que Jesus disse, né? Se você olhar para uma mulher e desejar no coração, você é adúltero tanto quanto o cara que foi para a cama com outra mulher. Então ele faz aqui. Que é a mesma questão, você se vinga aqui, irmãos. Planejando maneiras de se vingar, executando isso na mente. E aí você se sente culpado, você se sente mal, porque não sabe que não pode, a Bíblia diz que não pode, você tem que perdoar. E o resultado disso tudo, irmãos, é depressão, é desânimo. Esse processo todo aqui, não tenha dúvida, irmãos, esse processo todo aqui é uma ação maligna na sua vida. Não pense duas vezes, não pense que é só você. Entendeu? Você pode até ser ruim, mas o diabo é pior do que você ainda, é mais ruim do que você ainda, a ponto de sugerir essas coisas. Ação maligna, irmãos. Que vai gerar uma coisa pior na sua vida. Porque, tipo assim, você faz, se sente culpado, aquela coisa toda, né? E aí depois você faz de novo e fica nessa. Se retroalimentando desse desejo de vingança sem poder exatamente. Irmãos, sinceramente, às vezes, se a gente pudesse, como pastor, né, eu digo, irmão, eu sei que vai ser ruim, mas vai lá, dá só um tapinha, ver se você alivia um pouquinho. Porque às vezes, querido, a vontade é tão grande, eu não sei do que eu tô falando, tá bom? Eu nunca senti vontade de dar um tapa em alguém assim, não. Porque eu aprendi, irmãos. Irmãos, eu aprendi isso. Perdão. Na hora que acontece, tem esse negócio. Perdoa e resolve de imediato. Resolve de imediato. Ira, né? Que leva para uma depressão. Mágoa que pode te levar a uma depressão. Isso é muito comum, irmãos. O problema é que tanto o Collins como o David Confield, né? Ele trata isso como algo apenas humano. Apenas humano, irmãos. Ele não consegue perceber aqui uma ação maligna. Gente, isso é loucura, querido. Não perceber nisso aqui uma ação maligna. O diabo, ele é astuto. Ele é um mestre em arquitetar meios de nos levar a ficar prostrado. Ele é um mestre em armar ciladas para que a obra de Deus, a coroa das obras do Senhor, fique ali prostrado. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: primeiro, vamos falar de descrente. O cara tá lá, eu lembro de uma história lá, eu vivi isso lá no Buriti. 2 horas da manhã, a mulher recebe, a mulher crente, marido descrente, desviado. Irmã, teu marido tá dormindo bem aqui na calçada. Ele chegou aqui, ele tirou a calça, a camisa, fez de travesseiro e tá só de cueca dormindo aqui na calçada bêbado. Vem buscar teu marido. Gente, o diabo fazer isso com o homem é pegar. Queridos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele se transforma nisso. Me diga se o diabo não alcançou êxito nesse negócio. Ou então ele pegar um crente que um dia foi cheio do Espírito Santo e jogar ele na sarjeta. Aí ele não tem mais interesse pelas coisas de Deus. O que levou isso não importa, irmãos. Sempre alguma coisa leva, entendeu? Mas ele está lá. Ele não tem mais prazer em Deus. Ele não tem mais prazer em congregar. Ele não quer mais congregar, entendeu? A igreja perdeu o encanto para ele. Ele está lá em casa, sozinho, sem, às vezes, muito envolvido com a rede social, sei lá, a televisão, essas coisas. Hoje tem muito, né, para quem quer, hoje é muito fácil, né? Tudo na televisão. Lá em casa, irmãos, na minha televisão, eu tenho um aplicativo para tudo, sabe? Tudo que eu quero ter acesso tá ali. É só um clique do computador, do controle da televisão. Aí você vive a vida. Às vezes até, eu tô até pensando em parar com as ministrações, as transmissões ao vivo, né? Às vezes tá até lá, pastor, eu não fui não, pastor, mas eu tava ouvindo aqui em casa a sua pregação. Ah, olha, irmãos,
de todo o meu coração. Em você dá vontade de dar um tapa. Assistir pregação em casa, né? Eu vou acabar tirando a transmissão ao vivo. Tem que ir para a igreja, irmãos. Somos corpo de Cristo. Você não é um membro isolado. Ah, pastor, mas a minha igreja... Não... Irmão, se alguém aqui da igreja, da Cairóis, me disser, pastor, eu vou, mas eu não gosto muito da igreja. Eu vou logo perguntar, querido, qual é o problema? Eu sei que o problema é ele, mas eu vou perguntar, qual é o problema? Ah, pastor, eu não gosto da sua pregação. Eu digo, Deus te abençoe. Tem bem aqui o Assembleia de Deus, tem aqui a questão evangélica, tem um universal se você quiser ali. Vai congregar onde você se sente bem. Até hoje, irmãos, até hoje, nenhuma pessoa da igreja, foram poucas na verdade, aquelas que me procuraram, pastor, eu tô querendo o Washington de morrer. Estava indo para a igreja, eu investi muito na vida do Washington, né? Evangelizando, acompanhando e tudo, andando com ele e tudo. Um dia ele chegou e disse, pastor, eu não vou lá na igreja hoje não, tá? Eu queria ir para outra igreja. E eu respeito ele, né? Ele veio me falar, né? Eu digo, olha, obrigado por ter me falado, mas a vida é sua, meu filho. Quer ir para lá? Vá. Sem problema nenhum. Outra pessoa que fez isso foi aquele, morreu agora, o filho lá do sobrinho do Cordeirinho. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu só dava com o alcoólatra. Caminhei com aquele camarada um tempão, orando com ele, indo na casa dele e tudo, levando para a igreja. Aí ele estava indo lá, estava até firme na igreja, na verdade. E de repente, o pastor de uma igreja lá, vizinha, né, resolveu que o cara queria ajudar o cara. Convenceu o cara a sair da igreja e foi buscar o cara lá na casa dele, porque ele ia para a igreja a pés, né? O cara foi buscar ele lá na casa dele. Não, eu vou buscar você em casa e te levo para a igreja. Pastor, eu estou indo para outra igreja. Deus te abençoe, meu filho. Você quer ir para lá? Vá. Porque, irmãos, no Buriti é mais complicado, né? Ou é batista, ou é assembleia, ou é cristã. Tem a alternativa são pouco. Mas você está lá em Imperatriz, só que tem a igreja, irmãos. Congregue. Congregue, dona Ana. Não importa. Na minha igreja não está dando mais, ache outra. Entendeu? Ache outra. Porque senão, querido, a fé esfria. Irmãos, pensa numa coisa difícil. É você levantar alguém que está caindo. Eu sei, porque durante toda a minha vida eu fui líder jovem e agora eu sou pastor. É difícil. Sabe aquela ilustraçãozinha que a gente usa? Eu estou evitando sair por causa da câmera aqui, tá bom? O pastor já me atrapalhou muito com esse negócio de câmera. Pense numa fogueira. Os gravetos aqui. Essa fogueira com os gravetos é o corpo de Cristo. Somos nós. Enquanto nós estamos ali inseridos, irmãos, tá todo mundo queimando junto, sem problema. Mas se eu tirar um graveto daquele e colocar aqui, por um tempo vai ter fogo? Vai. Só que aquele fogo vai apagando lentamente. Daqui a pouco você não consegue ver mais fogo, só há fumaça. Mas daqui a pouco até a fumaça deixa de existir. Está lá o graveto morto, sem utilidade nenhuma. Cuidado, queridos, com isso. Eu me incomodo, querido, porque, pastor, eu não vou para a igreja porque meu filho, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou acompanhando em casa, aí é melhor, né? Porque meu filho não dá trabalho. Irmãos, isso é uma cilada. É uma cilada. Você é o graveto que está tentando se aquecer longe da fogueira. A fogueira está na televisão e você está querendo se aquecer por ela. Não vai funcionar, querido. Não vai funcionar. Cuidado, irmãos. Cuidado com a tua vida financeira. Cuidado com a tua vida espiritual. Cuidado com a tua vida sentimental. Cuidado, querido. Cuidado com quem você ouve, as pessoas que você está dando ouvido, porque você pode ser levado, irmãos, a se afastar do Senhor. E terminando aqui rapidinho, nós temos a culpa, seja falsa ou real, tá bom? Novamente citando Collins, irmãos, ele diz o seguinte, olha, a culpa e a depressão ocorrem juntas com tanta frequência que é difícil determinar qual delas surge primeiro.
Talvez na maioria dos casos a culpa venha antes da depressão, mas às vezes essa última faz com que o indivíduo sinta-se culpado por parecer incapaz de sair do desespero. Em qualquer caso, forma-se um círculo vicioso. A culpa causa a depressão, que provoca maior culpa e assim por diante, entendeu? Vai se retroalimentando. Tenha cuidado, irmãos. Tudo isso aqui ele está descrevendo como causas de depressão. Aí, por último, ele diz, olha, também tem a batalha espiritual. Consegue imaginar? Ele colocou o diabo lá na última categoria. Eu não creio que seja assim, irmão. Eu creio que todos esses mecanismos aqui podem ser usados e o inimigo vai usar, tá, para te afastar de Deus, para te jogar no chão. Porque a intenção do diabo é exatamente essa, irmãos. É exatamente essa. E, rapidinho, terminando aqui, eu estou preocupado só com o tempo, tá bom, querido? Eu tenho também o orgulho, irmãos. Se você pegar na Bíblia, o orgulho está associado ao diabo. O próprio Paulo diz isso em 1 Timóteo 3,6, né? Não pode ser, ele está falando sobre os requisitos para ser um pastor. Ele diz, não pode ser um recém-convertido para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Paulo está dizendo aqui, querido, que a gente nunca deve nomear um recém-convertido para uma posição elevada para que ele não se ensorbebeça, para que ele não fique orgulhoso. Entendeu? Não fica, lembra do seminarista que eu falei? Não é que é novo convertido, mas é novo no ministério. Está lá começando, achando que o ministério é só bênção, né? Porque ele é bom na retórica, tá se achando. Aí o cara começa a pensar de si mais do que deve, irmãos, entendeu? Começa a achar. Olha, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Antes de ser pastor, irmãos, eu acompanhava, sempre acompanhei, sempre fui muito amigo do pastor Jair, né? Ajudei ele muito lá na igreja que a gente congregava. Depois foi o pastor Paulo Sérgio, né? Vim, ajudei o pastor Paulo Sérgio, estava nas reuniões, aquela coisa toda, dando sugestões, trabalhando. E aí eu pensava, né? Porque Deus já tinha falado no meu coração sobre a questão do ministério. Quando eu for pastor, eu vou fazer diferente. Quando eu for pastor, eu vou corrigir isso, isso, isso. Eu comecei a imaginar, irmãos. Isso, logicamente, seria quase que desqualifica o pastor, entendeu? Passando por dificuldade. Eu pensava, quando eu for pastor, quando eu for pastor, aí eu fui pastor, irmãos. E só precisei de 15 dias para cair na real que o ministério não era aquilo que eu pensava. Todas as minhas ideias foram jogadas por terra em 15 dias. Ah, irmãos, uma coisa é você estar aí e achar que pode fazer isso, aquilo, que você, se você fosse você, faria diferente, que se fosse você, vem para cá, para você ver como é que funciona. É difícil, querido. É difícil. Eu era líder de jovens, irmãos. Foi ele que me substituiu na Juban. Eu era líder de Juban. Juban era a Mocidade Batista Nacional, que vai quase lá de Santa Inês até Balsas, entendeu? Tava pregando nas igrejas. Ministerialmente, quando eu vim de Imperatriz para o Tocantins, eu tava alçando o voo no ministério, entendeu? Me achando o cara. Era elogiado por onde eu ia pregar, era elogiado, aquela coisa toda. Eu me achava mesmo, né? Aí eu pensava, quando eu for pastor, quando eu for pastor. Aí Deus, isso que tu quer? Vamos lá, então. Vou te botar no ministério. 15 dias, irmãos. Eu tô lá na pia lavando louça e dizer, eita lasqueira, me ferrei. Me ferrei. Porque não era o que eu pensava, irmãos. Orgulho. Orgulho. Não coloque o novo convertido para pastorear, porque ele vai ser enganado. Ele vai se orgulhar e vai. Não, irmãos, a gente precisa ter cuidado, querido. Eu fico pensando, irmãos, se isso não acontece com. Se eu fico assim, meu Deus, se eu pensei tudo isso enquanto eu era membro de igreja, é provável que alguns irmãos lá na igreja pensem isso também. Ah, o pastor é que não sabe fazer as coisas. Se fosse eu lá no lugar dele, eu fazia isso. Ô, querido, se você quiser testar, eu te dou a oportunidade. Sou capaz de bancar para te lá uma casinha lá em São Sebastião, alugar um pontinho lá. Eu quero te testar, mas é que nem eu comecei, tá bom? Na sala da minha casa. Começar com a igreja pronta é muito fácil. Comece do zero, que não eu comecei. Sem membro, sem nada. Sem salário.
Entendeu? Para você ver o que é o ministério, irmãos. Cuidado com o orgulho, querido. Na imensa maioria das vezes, o nosso orgulho é fruto de uma ação maligna no nosso coração. Orgulho. O diabo vem e diz, olha, tu é o cara. Tu é, sabe mais do que ele. Tem mais conhecimento que ele, tem mais experiência. E aí a gente começa... às vezes o diabo usa um irmãozinho e assim, rapaz, eu acho que eu tô pregando sobre o lado que o pastor... O cara começa a se achar, né? Cuidado com isso, irmãos. Eu ouvi muito isso na minha vida. Ouvi. A ponto de ficar constrangido, às vezes, na frente do meu pastor. Lembro de uma época dela, uma situação como essa, em que eu estava reunido com os irmãos da igreja, o pastor estava viajando, aí chegou, fizeram um almoço pro pastor. E no domingo, antes do pastor chegar, eu estava pregando na igreja. Eu preguei uma mensagem muito boa. Deus me deu uma mensagem realmente poderosa. E eu preguei ela na igreja. E lá, o almoço pro pastor, mas a conversa lá era a pregação do Edilson. E não tem como, querido. Se você não vigiar o suficiente, você se deixa levar. Sou eu, olha. Cuidado, irmãos. Cuidado. Às vezes você está vendo lá o líder fazendo as coisas lá da célula, né? E fica pensando, se fosse eu liderando essa célula bem aí, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, e eu queria que você se manifestasse. Márcio, me dá a oportunidade aqui, Márcio, me dá aqui 2 meses para eu cuidar dessa célula aqui. Vai lá, irmão, arruma lá, se vira lá como líder. Eu queria ver você experimentar, querido, de perto o que um líder passa. Os desafios na vida de um líder, entende? Tendo que trabalhar todos os dias, tendo que viver a vida normal e ainda assim liderar uma célula. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Eu quero terminar essa meditação, querido, te mostrando como o diabo pode levar um homem ao desespero. Eu vou contar uma história sem nomes, mas eu queria que você... E a intenção de contar o que eu vou contar a vocês e de ter falado tudo que eu falei aqui, irmãos, é para que você, na próxima vez que você estiver diante de uma situação parecida com o que eu coloquei aqui, você pense um pouco mais. Estiver zangado lá com o marido, com a esposa, né, chateado com um colega no trabalho, ou alguma coisa dessa natureza, pense, não é contra ele que você deve lutar. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Há um inimigo que está por trás. Pode até estar usando a pessoa, e muitas vezes usa mesmo, porque o diabo usa. Bom, se o diabo usa um crente, usa um pastor, por que ele não vai usar um ímpio? Entende? Esse meu colega é uma pessoa que passou por muitas lutas na infância, provações. Né? Ele cresceu, querido, com esse sentimento crente, né? Mas uma luta interna, sabe? Era o que o caracterizava. E o pior é que o diabo vai fazendo ao longo da vida, irmãos, ele vai colocando situações e vai alimentando aquilo na vida da pessoa. De várias maneiras, entendeu? Se é uma rejeição, você vai experimentar a rejeição ao longo da vida. Sempre vai ter alguém para te rejeitar. Ou mesmo que a pessoa não esteja rejeitando, mas você, por causa das suas experiências, pensa que ela está te rejeitando. E o ruim é porque não importa o que a pessoa fez, né? O drama é a maneira como nós interpretamos isso, né? Então ele cresceu dessa forma, com lutas. Igreja, servindo ao Senhor, fiel a Deus, mas com lutas. E houve um tempo em que esse negócio piorou. E piorou de uma forma assim muito severa na vida dele. E ele começou a não conseguir dormir, não dormir de forma alguma. Estava a noite em branco, rolando de um lado para o outro. O tempo foi passando e ele não conseguia resolver aquela situação toda. Um dia ele se levantou de manhã cedinho, saiu de casa, foi para casa de alguém, tomar café lá com uma pessoa. E ali ele tomou café, ele estava de moto, né, deixou a moto ali e pegou um ônibus. Ele não mora aqui vocês não vão conhecer, não mora aqui nem no Maranhão, nem no Buriti, né? Pegou um ônibus e foi para a capital do estado dele. No automático, sabe? Uma vozinha falando ao coração dele. Quer resolver? Entra no ônibus. Ele entrou. Foi. Chegou lá, ficou perambulando pela cidade.
E no final do dia, aquela vozinha sempre falando, quer resolver o problema? Segue pra orla. E aí ele desceu. Na ida, ele parou em 3 farmácias. Isso numa capital, gente. Ele comprou medicamento, tarja preta, pra se suicidar. E os caras venderam. Você sabe que se você chegar em Imperatriz, numa farmácia, ele não te vende um remédio de tarja preta se você não tiver uma receita, né? Venderam. E ele comprou e desceu. Chegou na orla, ele ficou ali, andando de um lado pro outro. Com vontade de tomar um remédio, mas naquela luta, entendeu? Querendo resistir. E a voz sempre dizendo, ó, quer resolver? Toma. Quer resolver? Toma. E ele ficou. Ele disse que lá pelas 10, 11 horas da noite, aquela voz dizia assim, olha, tu quer resolver o teu problema de verdade? Entra na água. Aí ele entrava. Quem conhece praia sabe como é que funciona, né? Deixa eu quebrar um pouquinho esse negócio aqui. Eu fui pra a praia na Paraíba, gente. Praia dos Coqueiros, lá em Parnaíba. Moleque, 18, 13 anos de idade, com os amigos pra praia. Ninguém conhecia a praia. Folgado, no caminhão. Eu fui num caminhão aberto, irmãos. Nós saímos de Chapadinha 4 horas da manhã. Quando ele foi tomar café da manhã às 7 horas, e eu sentei no banco, né, atrás do carro, com um monte de gente, me encolhi. Quando chegou lá na cidade que a gente parou para tomar café, irmão, todo mundo desceu e eu fiquei travado. O braço travado, eu não conseguia. Até que com muita luta eu desci, né? Aí de lá para a cidade, ainda mais 3 horas de viagem. Chegamos na praia, irmãos. Aquela alegria, aquele mar imenso, aquela coisa toda. E o pessoal, todo mundo banhando, e um desavisado de lá que nem eu. Só que eu, mais cauteloso, né? O cara veio, a onda veio ali, ele veio na carreira para tirar um mergulho. Não que ele tirou o mergulho, a água voltou. E ele enfiou a cara na terra. Tá lá, meu amigo, de um lado pro outro. E o diabo diz: entra e resolve. E ele entra. E ele vai. E aquela água indo, e ele vai. Eles chegavam num ponto em que ele quase não conseguia mais alcançar o chão, a água quase levando ele. Ele é um cara forte, né, grande. Ele dizia assim: Edilson, uma coisa me puxava para trás. E eu voltava. E mais uma vez caminhando. Ele fez isso 3 vezes, irmãos. E todas as vezes dizia alguma coisa, ele me contando, alguma coisa me puxava. Aí eu pensei, não vou sair daqui. Saiu da orla, caminhou um pouco, pegou uma autoestrada. E aí, isso já 1 hora da manhã, sozinho. 1 hora da manhã. Ele tá caminhando aqui, de repente ele vê um foco de luz lá distante. E aquela voz começou a dizer para ele: quer resolver o problema? Quer resolver o problema? Essa é a solução. Essa é a solução. Ele começou a falar. Quando aquele carro se aproximou dele, ele se jogou na frente do carro. Ele acordou 3 dias depois, sem memória, sem saber nome da esposa, de ninguém, entendeu? A família desesperada procurando o cara em tudo quanto é canto, até que acharam ele. Queria saber o que está causando isso. Ação maligna, irmão. Eu não conto isso para a gente ter medo de. Até porque o Romildo vai complementar essa ministração, tá bom? Mas ação maligna. Ação maligna no nível, irmãos, que a gente desconhece muitas vezes. Não, mas não começa, querido, não começa com esse nível, começa numa sugestão boba. Uma vozinha que você jamais imaginará que é sua, que é do diabo. Ah, um pensamento que eu tive. Ah, uma ideia que eu tive. Ah, eu tive uma ideia. Se eu fizer isso e isso, eu vou mudar a minha vida. É só uma cilada. Você faz, quebra a cara. E às vezes destrói a tua vida, destrói quem está perto de ti. Nós temos que ter cuidado, irmão. Nós temos que vigiar. Nós temos que buscar a Deus constantemente. Porque senão, querido, nós vamos ser. Irmãos, eu não tenho dúvida de que essa frieza, muitas vezes na igreja, essa falta de ânimo, essa indiferença, não são apenas ciladas que nós,
por ignorância, sei lá, porque não quer aprender, porque não sei o que acontece e a gente fica paralisado. Povo de Deus, sim, salvo, sem dúvida nenhuma, vão para o céu sem problema, mas ficam aqui paralisados, inutilizados, sem serventia para o reino, irmãos. Não tem testemunho, não tem vida com Deus. Muitas vezes a pessoa olha para a nossa vida e diz, puxa, mas o irmão, o fulano ali é crente, mas eu olho para a vida dele, é tão sofrida, não tem, a pessoa não tem brilho nos olhos, não tem alegria, entendeu? Não tem. Ô, irmãos, a gente precisa atentar para essas coisas. Isso não pode ser normal, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de mim, irmão. Irmãos, olhe para a história da igreja, olhe para a Bíblia, irmãos. Homens com sofrimentos terríveis, como Jó, por exemplo, entendeu? E tantos outros homens de Deus que desejaram a morte verdadeiramente, irmãos. Foram enlaçados verdadeiramente, né? Caíram em uma cilada assim, mas que não ficaram nessa situação por muito tempo. Nós precisamos disso, irmão, de nos levantar na verdade. Jó não tinha ninguém para dizer para ele que aquilo era só uma prova que ele estava passando. Eles têm um pastor ou outros pastores está avisando, olha, isso pode ser uma cilada, isso pode ser uma prova, isso pode ser uma... Entendeu? Atente para isso. Atente para isso. Eu faço um desafio a vocês, irmãos. Eu queria encerrar esse momento orando com vocês. Mas eu não queria que você esperasse por mim orar por você. Eu não sei como é que está a tua vida. É uma questão muito pessoal. Eu vou colocar uma música, vem aqui, aí o Rodrigo vai até cortar ali para não... Vou colocar uma canção, querido, porque eu queria dar um tempo para você. Nós vamos esticar um pouquinho o final da programação por causa do Romil, tá bom? Mas eu queria dar um tempo para você aproveitar esse momento, irmãos, aqui, e dar uma olhada na tua vida e ver como é que você está vivendo. O pastor já disse uma coisa ontem, irmãos, está anotado. Eu gosto de anotar. Eu anoto tudo que me interessa, eu anoto. O pastor já disse uma coisa ontem, irmãos, o seguinte. Ele diz o seguinte, olha, quando você não vive para a glória de Deus, você envergonha Deus. A pergunta que eu vou fazer a você e que eu quero dar um tempo para você pensar, é o tempo de uma música só. Responda para si mesmo com o máximo de sinceridade que você pode ter. Você está vivendo para a glória de Deus? Ou seja, a vida que você vive hoje glorifica a Deus? Se não, irmãos, se você tem consciência de que não, eu queria que você fizesse um concerto com o Senhor hoje. E eu não vou impor mão sobre você, como pastor, eu não vou fazer nada disso. Essa guerra é entre você e Deus. É uma luta que você tem que lutar por si mesmo, entendeu? Meu papel é te orientar no que você tem que fazer. Mas é você que tem que fazer, não eu por você. Entende? Então eu vou colocar uma canção, querido, e você vai responder essa pergunta para si mesmo. Tua vida tem glorificado a Deus? Ou a tua vida tem envergonhado o nome de Deus? Eu espero que você seja honesto consigo mesmo, irmãos, e responda para si mesmo. E dependendo da resposta, você vai glorificar a Deus ou você vai fazer um concerto com Deus.